E se tudo que você acredita sobre liberdade financeira estiver errado? Se você acompanha conteúdo sobre finanças, provavelmente já ouviu algo sobre o número que você precisa atingir para ter renda passiva. Eu mesma já ensinei isso inúmeras vezes e não é algo difícil de calcular. Mas junto com isso, pode vir a ideia de que você precisa acumular um patrimônio X para daí então alcançar a famosa liberdade financeira e só a partir deste dia e deste patrimônio você vai finalmente ser feliz, cruzar os braços e nunca mais precisar trabalhar vivendo de renda passiva. E se eu te disser que essa é uma das ideias mais desatualizadas e perigosas sobre dinheiro? Liberdade financeira não é um ponto de chegada ou um marco final onde você cruza a linha e o descanso começa. Liberdade financeira é mais como um espectro. Ela começa muito antes de você ficar milionário. E para muitos, esperar um número mágico chegar pode ser a receita perfeita para jogar a vida inteira fora. Essa ideia de trabalhar a vida inteira e parar de trabalhar aos 65 anos nasceu na década de 1880 na Alemanha com um chanceler chamado Otto von Bismarck. Ele criou o primeiro sistema de previdência do mundo e a lógica era bem simples. O governo pagava uma pensão para quem parasse de trabalhar aos 70 anos. Parece bem generoso, só que a expectativa de vida naquela época girava em torno de 40 anos. Ou seja, o sistema foi desenhado para que a maioria das pessoas morresse antes de receber qualquer coisa. Em 1916, a idade foi reduzida para 65 anos e quando os Estados Unidos criaram seu sistema de previdência em 1935, eles adotaram esses mesmos 65 anos. E de lá para cá o mundo inteiro ficou preso nessa referência com uma ideia bem específica. Você trabalha até essa idade e depois finalmente descansa. O problema é que o mundo da virada do século XIX não existe mais. A expectativa de vida no Brasil, inclusive, acabou de bater recorde, 76,6 anos. Em 1940, era de 45 anos, um ganho de mais de 30 anos. E quem está com 60 anos hoje vai viver, em média, mais 22 anos. E a projeção de expectativa de vida no Brasil para 2070 é de 83,9 anos. A gente está vivendo muito mais do que qualquer sistema de aposentadoria foi projetado para suportar. E até a Previdência Pública está sentindo as consequências dessa mudança. A pirâmide etária está se invertendo, cada vez menos jovens estão trabalhando para sustentar cada vez mais aposentados e as regras precisam mudar inevitavelmente, como por exemplo a idade mínima. Já mudou algumas vezes e vai continuar mudando. Mas o ponto desse vídeo não é sobre Previdência Pública, é sobre algo mais profundo. A ideia furada de que existe um dia onde você cruza uma linha e se torna financeiramente livre e que antes desse dia você vive na escassez e no estresse e depois desse dia você vive na paz e na abundância. Essa ideia está ultrapassada e eu vou te mostrar o que funciona no lugar dela. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Para te provar por que você não quer liberdade financeira, ou pelo menos a ideia antiga dela, eu preciso te falar uma verdade dura. Você não quer parar de trabalhar. Você quer o poder de falar não, especialmente para o seu chefe, ou para aquele projeto que te adoece. Dizer não para aquela situação que você tem que engolir todo dia porque não pode se dar ao luxo de sair. O objetivo de ter patrimônio não é comprar o ócio, é comprar autonomia. E isso não é 8 ou 80. Você pode ter mais ou menos autonomia, mais ou menos liberdade financeira. É mais como um espectro e não uma linha de chegada. E quando você entende isso, a pergunta muda. Ela deixa de ser quanto eu preciso para me aposentar? E passa a ser qual é o próximo degrau que eu posso subir para ter mais controle sobre a minha vida. Eu sei que agora, vendo esse vídeo exausto, trabalhando de segunda a sexta, parece que sim, que se você tivesse dinheiro suficiente, você pararia de trabalhar amanhã e nunca mais voltaria. Mas o que a maioria das pessoas descobre quando de fato para é que o tédio, a falta de propósito e o vazio que aparece são muito piores do que o cansaço do trabalho. Um estudo britânico mostrou que parar de trabalhar pode aumentar em 40% o risco de depressão e em 60% o risco de problemas físicos. Fatores principais: perda de identidade, sensação de não produzir nada, isolamento social. Eu mesma vi isso de perto, meu pai piorou muito depois que parou de trabalhar. E quem aí não conhece alguém que se aposentou e em vez de florescer, murchou? Ou alguém que recebeu uma herança inesgotável e vive uma vida totalmente vazia e inútil? O
O que você quer de verdade não é parar de trabalhar, é parar de viver com a corda no pescoço. Parar de aceitar qualquer emprego por desespero, de escolher onde trabalha, com que trabalha, por quanto tempo e com quem trabalha. Ter o poder de sair de uma situação ruim, sem medo de como vai pagar o aluguel no mês que vem. E para isso você precisa sim construir patrimônio financeiro, mas não como você pensa. Morgan Housel, um autor que eu sempre cito aqui, disse uma coisa que mudou a minha forma de pensar sobre esse tema. Independência financeira não é um ponto de chegada, é uma escada, onde cada degrau que você sobe melhora a sua vida. No nível mais baixo, você depende totalmente de outras pessoas e qualquer imprevisto te destrói. No nível seguinte, você se sustenta, mas um chefe ou um cliente ainda controla seu dia e pode mudar o seu futuro. No próximo nível, você tem uma reserva que te dá mais respiro. Se algo der errado, você aguenta alguns meses sem desespero. Mais acima, você tem o suficiente para mudar de carreira, fazer uma pausa, recusar um trabalho que te faz mal. E lá no topo, você tem liberdade total sobre seu tempo. A maioria das pessoas olha para o topo da escada e pensa: eu nunca vou chegar lá. E como acham que não vão chegar, nem começam a subir. Isso não é fraqueza não, é como o nosso cérebro funciona. A psicologia comportamental já provou que metas que parecem muito distantes simplesmente não geram ação no presente. Quando o objetivo é juntar X milhões para me aposentar daqui a 30 anos, o seu cérebro desconta esse futuro, como se ele não existisse e prefere o prazer imediato do dinheiro gasto hoje. Por outro lado, pesquisas mostram que o maior motivador humano não é nem o objetivo final, é a percepção de progresso. Pequenas vitórias liberam dopamina e criam um ciclo positivo de ação. Cada degrau subido te dá energia para subir o próximo. E a verdade é que cada degrau muda a sua vida. A pessoa que tem 5 mil guardado dorme melhor que a que tem 0. A que tem 6 meses de custo de vida guardado dorme ainda melhor. Aquela que tem 1 ano de custo de vida guardado pode se dar o luxo de esperar uma oportunidade melhor em vez de aceitar a primeira coisa que aparece. Você não precisa já chegar no topo para sentir o efeito da liberdade financeira. Precisa só focar em subir o próximo degrau. E cada degrau te dá algo que dinheiro nenhum compra: controle sobre a sua própria vida. E se você até aqui concorda comigo que liberdade financeira é um espectro e não um ponto de chegada, isso muda uma coisa muito importante para você. Você não precisa esperar para começar a viver uma vida plena. Isso foi percebido tão fortemente que existe um movimento oposto ao de se aposentar com idade avançada, a microaposentadoria. A geração Z foi a que puxou essa conversa porque percebeu algo que as gerações anteriores demoraram para admitir. Talvez a aposentadoria tradicional nunca chegue para a maioria das pessoas. E mesmo que chegue, você vai ter 70 anos, vai querer fazer a trilha que sonhava fazer aos 30, vai ter energia e disposição dos 30 anos. Então, em vez de trabalhar 40 anos sem parar para depois finalmente desfrutar a vida, algumas pessoas estão fazendo pausas planejadas ao longo da vida. Umas levam esse conceito ao extremo, tirando anos inteiros de folga, mas isso é para pouquíssimas pessoas. Você pode aplicar isso na vida real de outras maneiras, como uma semana intencional entre empregos, um mês planejado de pausa, um período curto onde você para, respira e faz algo que importa para você, com a sua família ou sozinho, viajando ou só descansando. E quanto mais degraus subidos nessa escada financeira, mais satisfação você tem. Ter uma pequena reserva já te permite parar por um tempo sem que sua vida desmorone. É aí que a organização financeira deixa de ser uma coisa chata de planilha e vira uma ferramenta de liberdade real. O dinheiro guardado te compra a opção de viver enquanto está vivo, em vez de adiar tudo para um futuro muito distante. E como é que você sobe esses degraus na prática? O primeiro passo é o mais simples e o mais difícil ao mesmo tempo: gastar menos do que você ganha. Não importa quanto você ganha, se sai mais do que entra ou se sai tudo que entra, você está descendo a escada em vez de subir. Esse é o fundamento. Sem ele, nada que eu falar aqui depois funciona. Se você quer enxergar de forma clara para onde está indo cada real, sem planilha e sem complicação, o painel financeiro da Finavera foi feito para isso. Você lança os seus gastos e receitas em categorias personalizáveis e em poucos minutos você sabe exatamente quanto entra, quanto sai e onde dá para otimizar. O link está na descrição. O segundo passo é parar de deixar dinheiro parado.
Se você tem dinheiro em conta corrente ou na poupança, ele está perdendo valor todo dia por causa da inflação. O Tesouro Selic ou um CDB que paga 100% do CDI já são um começo excelente. São seguros, rendem mais que a poupança e você resgata quando precisar sem nunca variar para baixo. É aqui que você forma a sua reserva de emergência de 3 a 12 meses do seu custo de vida guardados num lugar seguro e acessível. Esse é o degrau que te tira da fragilidade. Enquanto você não tem essa reserva, qualquer imprevisto vai te empurrar para a dívida. E o terceiro passo é começar a investir para o longo prazo, fazendo isso da forma mais fácil e eficiente possível, através de ETFs, que são fundos que replicam índices inteiros do mercado com diversificação automática, baixíssimo custo, sem precisar ficar escolhendo ações. O mercado inteiro trabalha a seu favor quando você investe com consciência e tempo. Se você quer aprender a fazer isso na prática, montar sua reserva, escolher os ETFs, entender quanto investir e por onde começar, eu criei um treinamento rápido chamado Como Investir do Zero, que te leva em poucas horas ao seu primeiro investimento com segurança. São aulas muito objetivas, diretas, com carteiras prontas de exemplo e diversos guias práticos. Dá para assistir e investir no mesmo dia. O link também está na descrição. E por fim, algo que parece simples, mas que pouca gente faz. Comemora cada conquista. Juntou R$1.000? Isso é um degrau. Comemora. Chegou em R$10.000? Outro degrau. Formou a sua reserva de emergência? Isso é enorme. Significa que você saiu da zona de fragilidade. Fez seu primeiro investimento para longo prazo? Você acabou de plantar uma árvore cujos frutos vão crescer por décadas. A armadilha de quem só enxerga o topo da escada é nunca valorizar onde está. E aí entra a esteira hedônica de novo, sempre achando que a satisfação está no próximo nível, nunca no nível atual. Liberdade financeira não é um dia, é uma direção. É acordar sabendo que você tem um pouco mais de controle sobre a sua vida do que ontem. Se esse vídeo mudou alguma coisa na forma como você pensa sobre dinheiro e futuro, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de um jeito simples, com profundidade e principalmente aplicável à vida real. E se você conhece alguém que vive adiando a vida para o dia que me aposentar e viver de renda passiva, manda esse vídeo para ela. Te vejo no próximo.